A graça e a paz sejam convosco, meus irmãos e amigos, incansáveis arqueólogos da fé. Hoje, somos convocados a examinar um dos momentos mais definitivos da história da redenção, a travessia do Mar Vermelho. Durante séculos, a narrativa do Êxodo tem sido o alicerce da esperança judaico-cristã, o momento supremo em que o Deus de Israel demonstrou que as forças da natureza e os impérios humanos são nada diante do seu poder. No entanto, vivemos em uma era que exige provas. A fé, embora seja a certeza das coisas que não se veem, muitas vezes anseia pelo toque tangível da história. E é neste ponto de tensão que surge uma das controvérsias mais fascinantes da arqueologia moderna: as alegadas rodas de carruagens egípcias encontradas no fundo do Golfo de Acaba. Seriam elas a arma fumegante do Êxodo, a prova irrefutável de que o exército de Faraó pereceu exatamente como Moisés descreveu? Ou devemos ter a cautela de separar o desejo piedoso da evidência científica? Vamos caminhar juntos, com a Bíblia em uma mão e a razão na outra, para investigar o fundo do mar. Para entender a magnitude dessa busca, precisamos primeiro resolver um quebra-cabeça geográfico. Onde foi a travessia? A tradição e muitos mapas bíblicos colocam o evento nos Lagos Amargos, ou no norte do Golfo de Suez. São águas rasas, pantanosas, o que satisfaz a tradução de Yam Suf como Mar de Juncos. Porém, teologicamente e narrativamente, uma travessia em um pântano raso diminui o milagre. Se a água batia nos joelhos, como um exército inteiro se afogou. Isso nos leva à teoria alternativa, defendida por pesquisadores independentes e que ganhou força nas últimas décadas. A travessia no Golfo de Acaba, especificamente na praia de Nuweiba. Nuweiba é uma vasta planície costeira no lado leste da península do Sinai, grande o suficiente para acomodar os milhões de israelitas descritos na Bíblia. Mas o problema de Acaba é a profundidade. Este golfo é parte da grande fenda do Vale do Rift. É um abismo submarino que atinge profundidades de quase 2 quilômetros. Humanamente falando, é impossível atravessar ali. No entanto, a batimetria, o estudo do mapeamento do fundo oceânico, nos revela algo intrigante, algo que poderíamos chamar de providência geológica. Exatamente em frente a Nuweiba, existe uma ponte terrestre submersa. É uma elevação no fundo do mar que conecta a costa do Egito à costa da Arábia Saudita. Enquanto ao norte e ao sul dessa ponte, as profundidades mergulham para abismos insondáveis, nesta ponte, a profundidade é significativamente menor, variando entre 700 e 800 metros. Para a engenharia humana, ainda é um desafio colossal, uma ladeira íngreme. Mas para o Deus que abriu as águas, alisar o terreno não seria o problema. Se houve uma travessia em Acaba, este é o único lugar geologicamente possível. E é exatamente sobre essa ponte submersa que os exploradores afirmam ter encontrado os vestígios do exército de Faraó. Relatos e imagens subaquáticas mostram formas estranhas incrustadas no coral, estruturas circulares, eixos e o que parecem ser rodas de 4, 6 e 8 raios. Aqui precisamos aplicar a nossa intelectualidade honesta. A ciência da tafonomia, que estuda como os materiais se decompõem, nos dá um banho de realidade, mas também uma esperança sutil. Vamos falar da madeira. As bigas de guerra egípcias da 18ª dinastia eram obras-primas de engenharia, feitas de madeiras flexíveis como o olmo e o freixo. No ambiente marinho, a madeira é o primeiro item do cardápio. Organismos como o Teredo navalis, um molusco perfurador, devoram madeira exposta em questão de décadas, não milênios. Portanto, encontrar uma roda de madeira intacta, flutuando ou repousando no fundo, é cientificamente impossível, a menos que estivesse enterrada sob metros de lama anaeróbica, o que não é o caso do fundo rochoso de Acaba. Se alguém lhe disser que viu madeira de 3.000 anos exposta na água, tenha cautela. Mas e o metal?
As bigas usavam bronze para os eixos, os cubos das rodas e os pinos de travamento. O bronze é uma liga de cobre e estanho. Em contato com a água salgada, rica em cloretos, o bronze sofre uma doença corrosiva violenta. Ocorre uma reação eletroquímica onde o metal é lixiviado, transformando-se em sais de cobre e carbonatos. O objeto perde sua integridade estrutural e se torna uma massa de pó esverdeado ou uma concreção frágil. Portanto, esperar encontrar um eixo de bronze brilhante é ignorar a química básica. No entanto, e aqui está o ponto de virada apologética, existe um elemento que muda essa equação: o ouro. A Bíblia e os registros egípcios confirmam que as bigas da elite, e certamente as do próprio faraó que liderava a carga, eram adornadas ou banhadas a ouro. O ouro é um metal nobre. Ele é quimicamente inerte. Ele não oxida, não corrói e não reage com a água do mar. Se uma roda de madeira fosse revestida com folhas de ouro, a madeira interna apodreceria e desapareceria, o bronze se dissolveria, mas a forma do ouro permaneceria. O que teríamos no fundo do mar não seria a roda original sólida, mas uma casca, um molde oco dourado, preservando perfeitamente a forma da roda, mas extremamente frágil ao toque. Isso explicaria por que os mergulhadores relatam ver formas de ouro que parecem rodas, mas que não podem ser facilmente removidas sem se desintegrarem. O ouro ficou, a estrutura se foi. Além disso, temos o fenômeno da incrustação coralina. O Mar Vermelho é um dos ambientes mais vivos do planeta. Corais não crescem no vácuo. Eles precisam de um substrato, uma base para se fixar. Imagine um campo de batalha submerso, repleto de destroços, rodas, escudos e armas espalhados pelo fundo. Para uma colônia de larvas de coral, esses objetos são o lar perfeito. Com o passar dos séculos, o coral cresce sobre o objeto, encapsulando-o completamente. O objeto original, seja ferro, bronze ou madeira, pode desaparecer completamente sob a ação química, mas o coral mantém a forma do objeto que ele cobriu. Isso cria o que chamamos de fóssil coralino. É por isso que vemos formas estranhamente geométricas no fundo de Nuweiba. Círculos perfeitos, eixos levantados, ângulos retos que a natureza raramente produz sozinha. Para o cético, isso é apenas pareidolia, a tendência do cérebro de ver formas conhecidas em padrões aleatórios. Eles dirão que uma esponja pode crescer em forma de roda, e isso é verdade. Devemos ser prudentes. Sem a recuperação do artefato, sem levá-lo a um laboratório para uma tomografia ou análise química, não podemos cravar a bandeira da certeza absoluta. A ciência exige a amostra, mas a fé observa a probabilidade. Qual a chance de encontrarmos tantas formações com geometria de rodas de bigas antigas, justamente no único local geográfico que permite a travessia de uma multidão? A ausência de provas laboratoriais definitivas, muitas vezes porque as autoridades egípcias e sauditas proíbem a extração de corais, não significa a ausência da verdade. O fato de não podermos colocar a roda em um museu hoje não anula o fato de que ela pode estar lá. Mas, meus irmãos, não podemos basear a nossa fé apenas na arqueologia das rodas. Há uma arqueologia ainda maior, a arqueologia do texto e da física de Deus. O relato de Êxodo 14:21 nos dá um detalhe técnico que a ciência moderna está começando a compreender. O texto diz: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Note que Deus usou um agente físico, o vento. A oceanografia moderna estuda um fenômeno chamado wind set down, rebaixamento pelo vento. Quando um vento constante e extremamente forte, com a força de um furacão, sopra sobre uma massa de água confinada por tempo suficiente, ele exerce uma força física que empurra a água, podendo expor o leito marinho. Modelos computadorizados realizados por cientistas atmosféricos demonstraram que um vento de mais de 100 km irá, soprando do leste por 12 horas,
poderia, teoricamente, afastar as águas em certos pontos geográficos, criando uma passagem de terra seca, ladeada por paredes de água. O milagre, portanto, não é apenas a violação das leis da natureza, mas o uso soberano delas. Deus, o Criador da física, manipulou os fluidos e a atmosfera no momento exato, no lugar exato, para salvar o seu povo. A ponte de Nuweiba, combinada com esse vento sobrenatural, forma o cenário perfeito para o impossível acontecer. E aqui chegamos à conclusão do nosso pensamento teológico. As rodas no fundo do mar são fascinantes. Se um dia forem trazidas à superfície e confirmadas, será um grande dia para a apologética. Mas a nossa fé não depende de um pedaço de bronze ou de uma forma de coral. A maior prova da travessia do Mar Vermelho não está no fundo de Acaba. Está na existência do povo judeu, a sobrevivência de Israel como nação, contra todos os impérios que tentaram destruí-lo. Egito, Assíria, Babilônia, Roma. É o milagre contínuo que atesta o êxodo. Se o mar não tivesse se aberto, Israel teria morrido na praia de Nuweiba, e não haveria rei Davi, não haveria profetas, e não haveria o Messias, Jesus. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que rompeu o véu do templo. Aquele evento histórico, geográfico e físico aponta para uma realidade espiritual maior. A nossa travessia da escravidão do pecado para a terra prometida da graça. Podemos olhar para as imagens de corais em forma de roda e dizer: é possível, é provável, e a geografia se encaixa. Isso conforta a nossa razão. Mas é o Espírito Santo quem sela a certeza em nossos corações. O Mar Vermelho é o túmulo do velho homem e o útero de uma nova nação. Que a busca pelas evidências continue, pois toda verdade é verdade de Deus, mas que a nossa certeza esteja sempre firmada na rocha que é Cristo, e não apenas nas pedras do fundo do mar. Até a nossa próxima jornada em busca da verdade.